do Paulinho. Há notícias que a gente preferiria não dar, principalmente quando diz respeito ao time da gente, né? Mas veja que coisa, o Corinthians anuncia ter feito o maior contrato de publicidade da história dos clubes de futebol do Brasil com essa casa de apostas, vai de bet, que ninguém sabia bem o que era. Muito bem. Anuncia um contrato de 360 milhões, 120 milhões por ano, 10 milhões por mês. Muito bem. Sem intermediários. Direto entre o presidente e o dono da empresa, vai debete. Em seguida, descobre-se que não era bem assim, que não eram bem 360 milhões, porque tinha uma luva que depois tinha que ser devolvida e que havia uma multa para pagar em relação ao patrocinador anterior e que esta multa, que foi anunciada como se a Vaidebet pagasse, não, o Corinthians é que pagaria. Aí já foram 40 milhões. Tá bem, mas continua sendo muito dinheiro. Aí aparece um intermediário e uma comissão de 7%, 25 milhões, pagar 700 mil por mês para o intermediário. Bom, intermediários são comuns nesse tipo de negócio. Ruim foi não ter dito que teria um intermediário, omitido da torcida que teria, mas dito que era uma negociação direta, e não era. Aí você vai saber quem é o intermediário. O intermediário é um cidadão cujo apelido é Cassulé, Alex Cassulé, que trabalhou na campanha eleitoral do presidente do Corinthians eleito, Augusto Melo, que contratou e teve na campanha como seu homem de marketing Sérgio Moura. Não confundir Sérgio Moura com Sérgio Moro. Sérgio Moura, um São Paulino de 4 costados, que, chamado a escalar o Corinthians de todos os tempos, escalou o Garro e esqueceu do Rivelino. Para você ver qual corintiano ele é. Mas não tem a menor importância o clube do diretor de marketing. A menor, desde que ele seja competente. Bem, aí descobre-se que o intermediário entre Corinthians e Vaidebet foi o tal do Alex Cassulé, indicado pelo diretor de marketing Sérgio Moro. Bem, ele recebe em 2 dias 2 depósitos do Corinthians de 700 mil reais. As 2 primeiras parcelas da comissão. Ninguém no Corinthians está recebendo com essa rapidez. Nem os jogadores. Aí vai se saber como, mas por que pagou tão apressadamente a comissão para esse senhor? Ah, porque o diretor administrativo, aproveitando a ausência do diretor financeiro que estava viajando, mandou pagar. Foi lá no financeiro, desceu um andar, do 5º para o 4º andar no Parque São Jorge, e mandou um dos funcionários do departamento financeiro, sem a presença do chefe, fazer o pagamento das parcelas de 700 mil para o amigo do diretor de marketing. Muito bem. Estranhou-se a pressa, mas vida que segue. Aí descobre-se o quê, Zé? Que esta empresa do Cassulé fez outros 2 depósitos por Pix, em quantias semelhantes, 500 mil numa, 490 noutra, para uma empresa chamada Nelway. Aí você vai ver quem é o dono da Nelway. E aparece lá o nome de uma mulher, Edna Oliveira dos Santos.
Cacilda, vamos ver quem é essa mulher. Endereço dela. Dá-se o endereço de uma rua aqui na Vila Olímpia, vai-se lá, era uma rua fulana de tal, número tal, apartamento tal. O prédio existe, a rua existe, o apartamento não. E nunca houve uma moradora no prédio com aquele nome. Vai-se no endereço da Nelway, é num prédio na Avenida Paulista, esses prédios que têm escritórios de. Como é que chama isso, Rodrigo? Vários escritórios, pequenininhos, é isso? Work, work não sei o quê, esqueci Ah, agora o tá. nome. Tipo aquela E a, empresa WeWork, que era isso, dividido, e, né? isso. E a recepcionista disse que nunca apareceu ninguém da New Way no prédio. Avenida Paulista, sabe que número, Rodrigo? 171. Hum. Parece piada pronta, né? Avenida Paulista 171. Muito bem. Vai-se atrás da dona Edna. E descobre-se que a dona Edna mora em Peruíbe, nesta casa que você está vendo aí na tela, uma mulher muito pobre, que não faz a menor ideia que o nome dela, que o RG dela estejam sendo usados nesta Nelway. Nelway que recebeu, repito, 2 pagamentos na casa dos 500 milhões, dos 500 mil reais. E aí o Corinthians diz que não tem nada a ver com o que o intermediário fez depois que recebeu com o dinheiro dele. E não estranha nem o assodamento para pagar o intermediário e nem as indicações. Quem indicou, quais são os amigos, nada. E o presidente começa, e sempre tem quem compre, a construir cortinas de fumaça. Patrocínio da Emirates, vai mudar o nome do estádio do Corinthians, porque a Emirates vem aí, e agora o Gabigol também vem, porque brigou com o Flamengo, quem sabe o Romarinho, que terminou o contrato dele lá no mundo árabe. E o Corinthians está em meio a esse escândalo, esperando que, se o Conselho Deliberativo não agir, que o Ministério Público haja, né? Porque estamos diante de uma empresa fantasma, então aí tem um esquema de lavagem de dinheiro, tá na cara, que recebeu 2 quantias vultosas como essas. Há que se saber, né? Siga o dinheiro. Há que se saber onde é que está, quem foi que recebeu esse dinheiro. A possibilidade. Ah, Uma dúvida aqui. A empresa inicial, né, que fez a comissão do Corinthians, ela é comissionada pelo Corinthians, não pela Vaidbet, né? É o pelo Corinthians que é Corinthians. aquele. Pelo Corinthians. O Corinthians que fez os 2 depósitos de 600 mil. O diretor administrativo do Corinthians, Marcelo Mariano, mandou fazer esses 2 Ou seja, depósitos. ela prestou serviços, digamos assim, para o Corinthians na intermediação do contrato de patrocínio, não para a Vaidbet, né? Não, não para a Exatamente. expedição. Ela. Vai de Bete esta, aliás, que não o reconhece. Diz que não Uhum. fez intermediação nenhuma com ninguém. Bom, então, eu acho que uma coisa que tem que ficar claro sempre para o torcedor: esse dinheiro, 25 milhões que está sendo pago de comissão, é dinheiro do Corinthians. Sem É um dúvida. dinheiro do Corinthians usado Do, para pagar comissão. do Então, contrato não vai de Bete. o que Agora, se precisa saber para onde foi esse dinheiro, porque é um dinheiro do clube. Então, não é assim, mas foi pago, já prestou serviço, não interessa para quem foi. Não, interessa para quem foi. Quem prestou o serviço para o Corinthians de intermediação? Foram essas pessoas que estão inicialmente na primeira empresa? E por que o dinheiro foi para outra empresa? Qual a explicação? Isso aí o Corinthians tem que explicar. Não é? Antes de qualquer coisa, o Corinthians não adianta fazer uma nota dizendo o negócio foi todo legal. Por que a dona Edna, que não tem nada a ver com essa história, foi parar na conta da empresa dela, que esse dinheiro, se ela não participou do negócio? pois é.
Veja bem, o que é preciso ficar muito claro é que não adianta bancar o avestruz. O que se diz dentro do Corinthians, obviamente, é que diretores do Corinthians estão envolvidos neste episódio. E isso precisa ser esclarecido. Porque é muito dinheiro. E essas indicações, elas são todas muito nebulosas. E isso tem que ficar claro. Aí alguém diz, não, mas o Ministério Público não tem nada a ver com isso, porque o Corinthians é uma entidade privada. Bom, eu diria que é das entidades privadas mais públicas que há em São Paulo, sem dúvida nenhuma, pelo seu tamanho e pelo que movimenta. Mas há uma empresa, New Way, que é uma empresa fajuta. É uma empresa de lavagem de dinheiro. Tanto que inventou o nome de um laranja, que é a dona Edna. E esse conceito está superado, né, Juca? É só Sim. lembrarmos da investigação do Internacional, que Sim. gerou uma investigação policial, que levou à Sim. acusação criminal dos ex-dirigentes do Internacional, porque que era uma investigação feita pelo Ministério Público e pela polícia. Entidades privadas e de eventuais desvios delas são alvo, sim, de investigação. E aí, de novo, hoje teve um caso também da federação lá do Mato Grosso, que tem dinheiro público no meio, mas tem dinheiro que é da CBF, que eventualmente dinheiro desviado da CBF pelo presidente da federação do Mato Grosso. Então, desvio privado é para ser investigado, sim, pelo Ministério Público e pela polícia. Exatamente. O Juca, a dona Edna, que apareceu a casa, uma mansão, né, ali em Peruíbe, né? Sim. Ela está me lembrando aquela Val do Açaí. Lembra a Val do Açaí? Val do Açaí. Sim, bem lembrado. Açaí, né? Isso. Eu também achava que cassoulet era o nome da feijoada francesa. Né? Primeiro que a feijoada francesa está virando uma grande feijoada no Parque São Jorge. Né? É isso. Então vamos ver o que acontece. Olha, a torcida, eu acho que mas o Zé, não é cassoulet. Não, mas não é cassoulet, é cassundé. Alex Cassundé. Então, continua o cassoulet. Mas a participação do Rodrigo foi importante, lembrando que o Corinthians teve o dinheiro, que a torcida tem uma parte da torcida que fica revoltada com a sua matéria. Sim, eu sei, é uma tristeza isso. Você se lembra que é o dinheiro do clube. Você se lembra que a Gabriela e o Capello apanharam da torcida do Cruzeiro quando denunciaram a bandidagem lá dentro? Sim. Apanharam uma barbaridade. Aí, o que aconteceu? Depois, o Cruzeiro amargou 3 anos de Série B, virou SAF, desvirou SAF, já vendeu a SAF. Fruto do quê? De uma quadrilha que operava lá dentro. Eu sei que o assunto do Corinthians está dominando, você lembrou o Cruzeiro, é que não vai dar tempo de falar desse assunto, de SAF, fica para o próximo. Mas a história do Vasco também é um negócio inacreditável que está acontecendo. Pois é, essa 777, né? Essa 777. Que coisa. Enfim, é isso. É disso que se trata. E agora o presidente disse que vai para a Inglaterra vender o Wesley. Entendeu? Com o circo pegando fogo. Mas é assim que eles fazem, na expectativa de que os assuntos morram. Não morrerá. Não morrerá, sem dúvida nenhuma.